A paz de Cristo, salve Maria Imaculada. Eu me chamo Guilherme Teles, faço parte da comunidade católica Madeiro da Cruz, trabalho como psicólogo, sou noivo, e por convite do Fabiano, coordenador dos pregadores aqui da Renovação Carismática Católica da Diocese de Campo Limpo, eu quero falar um pouco para vocês sobre um tema específico aqui proposto, que é sobre o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que lava e que purifica. Então, vamos ali partilhar um pouco sobre essa bela, sobre essa magnífica realidade do sangue de nosso Senhor, do nosso Deus, grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Bem, eu quero tomar 2 versículos da Sagrada Escritura, ali do último livro da Bíblia, do livro do Apocalipse, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Eis que estão trajados com vestes brancas. Quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: Meu Senhor, és tu quem o sabe. Ele então me explicou: Estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes e alvejaram-na no sangue do Cordeiro. Bem, o sangue na Sagrada Escritura traz em si o sinal da vida, o sinal da existência, o sinal da vida em si. Nós até podemos lembrar que é se referindo ao sangue de Abel, que clamava ao céu, que Caim foi questionado por Deus. O sangue do teu irmão clama por mim, dizia o Senhor Deus lá no livro do Gênesis, no diálogo tão profundo com aquele que havia matado o irmão Caim, o irmão Abel, na verdade, o Senhor Deus conversando com Caim. E também, lembrando no Êxodo, ali que naquelas casas da região, naquela disputa da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito, a gente pode lembrar que as casas que não estavam marcadas com o sangue ali daquele animal que havia sido morto, portanto teriam seus filhos, os seus primogênitos mortos. Então, pegando 2 citações que diz muito a respeito da nossa fé e do tema de hoje, em preparação ali no Antigo Testamento ao sangue específico do qual nós queremos falar, nós podemos, portanto, lembrar e já começar a entender esse significado e essa profundidade do sangue na própria Sagrada Escritura. Na adorável pessoa, e pessoa com P maiúsculo, de Jesus, o sangue traz em si o sinal todo humano, mas também todo divino do próprio Jesus e do próprio sangue em si, O sangue de Abel, o sangue de Abel e de nenhuma outra pessoa poderiam romper as cadeias do pecado original em nós. Se a gente for parar para pensar, o Catecismo da Igreja ele descreve isso muito bem, por mais que eu havia citado, inclusive, o sangue do próprio Abel. Lá no número 616 diz o seguinte no Catecismo da Igreja: Nenhum homem, nem o mais santo, tinha condições de tornar ou de tomar sobre si os pecados de todos os homens e de oferecer-se em sacrifício por todos. Nenhum, nem o mais santo. Pensa no pior dos martírios, o glorioso dos martírios, em todos esses anos, nesses 2 milênios de cristianismo. Nenhum dos mártires ou das mártires, ou nem mesmo o sangue de todos eles reunidos, seria o suficiente para a redenção do gênero humano. Só um sangue poderia ser ou ter essa eficácia, que é o sangue do qual nós estamos falando. Esse sangue que verdadeiramente lava e purifica, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, por um amor tão grande do Pai das misericórdias por nós, o mesmo amor que teve ao criar o homem para redimir e resgatar o homem, Então, o mesmo amor que o Pai das misericórdias teve ao nos criar, ele permanece, ele continua tendo neste amor continuado
esse amor que não cessa, esse amor que não para, esse amor que é eterno, ele tem também para nos redimir, para nos perdoar, para nos resgatar e para nos tirar da escravidão do pecado, das cadeias, das algemas do pecado. Então, e por isso que está escrito lá na primeira carta que o discípulo amado escreve, São João Evangelista, no capítulo 4, no versículo 10, que o amor consiste nisso, né, que o Pai envia o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Olha só que incrível. O sangue de nosso Senhor é o único digno de nos lavar e de nos purificar dessa lepra, desse mal maior que é o pecado, mas também das dores, das feridas do nosso coração, que de uma certa forma nós também podemos colocar como fonte os nossos próprios pecados. É isso que consiste, ou é nisso que consiste o amor de Deus por nós. Porque começa assim, primeira carta de São João, no capítulo 10, no capítulo 4, no versículo 10. O amor consiste nisso. Nisso está manifestado o amor do Pai das misericórdias para conosco. Enviar o seu Filho que é vítima de expiação, que haveria de derramar o seu sangue por inteiro para a redenção, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa remissão. Entende? Então, louvemos e bendizemos este Deus feito homem que derrama o seu sangue por nós. De forma generosa, sem se conter, sem medidas, nos ama. Mas não nos ama somente com palavras, mas dando a vida no derramamento do seu preciosíssimo sangue até a última gota. Derramando, ofertando a sua vida até a última gota. Sacrificando a sua vida até a última gota. E nós lembramos do relato da paixão de nosso Senhor. Nós nos lembramos que não mais havia sangue, mas junto com as últimas gotas de sangue sai a água no alto do madeiro da cruz. Por isso, bendito seja Deus, que pelos lábios de São João Batista, pela ação do Espírito Santo, nós o conhecemos como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que com o seu sangue verdadeiramente humano, mas verdadeiramente divino, lava e nos purifica de todo o pecado. Entende? Mas, por fim, nós precisamos entender algo. O mundo começa a mudar no caminho do Calvário, na medida em que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é derramado. Entenda bem isso. José de Arimateia, ele se converte ao ver o sangue e as chagas de nosso Senhor e abraça a cruz de Cristo com o Senhor Jesus. Lembra disso? O bom ladrão, crucificado ao lado do Senhor Jesus, ele se arrepende, passa a desejar o céu no contato com o sangue do Senhor Jesus. O soldado que fere o lado e o coração de nosso Senhor, ele se converte, ele reconhece e ele diz que verdadeiramente aquele homem que ele estava ferindo, que já estava sem vida, entende? É verdadeiramente o Filho de Deus. É no contato com o sangue do Senhor que nós somos convertidos, que nós somos perdoados, que nós somos curados, que nós somos purificados. Uma coisa é eu saber da eficácia do sangue de Jesus Cristo. Outra coisa é eu fazer a experiência com esse mesmo sangue que lava e que purifica. Entende? Então não basta eu ouvir falar. Eu preciso mergulhar nesse mistério. Entenda que o que mais Deus quer é nos lavar. É isso que Deus quer.
nos lavar no sangue do seu Filho. Mas será que eu estou indo em direção da purificação que Deus quer realizar em mim? Será? Será que o meu movimento tem sido um movimento de salvação ou um movimento de perdição, de distanciamento do sangue de nosso Senhor? Lembra daquilo que o grande Santo Agostinho ensinava? Que Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Então uma coisa é Deus querer lavar. Ele disse no alto do madeiro da cruz: eu tenho sede. E nós sabemos de que sede o Senhor tinha. Era sede de nós, sede do nosso desejo dele, como o próprio Santo Agostinho nos ensina. Mas nós precisamos nos movimentar em direção a este Deus amoroso. Como o texto que nós lemos. Quem são estes? São aqueles que alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. São estes, ou foram estes, ou serão estes, né, que passaram e passarão pela grande tribulação. Eu serei um destes contados, daqueles que passaram pela grande tribulação, ou seja, daqueles que alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro. Eu preciso lavar os meus pecados no sangue de Jesus. Mas ninguém pode apresentá-los por mim, senão eu mesmo. Eu preciso confiar na misericórdia de Deus. Eu preciso ter um diálogo sincero, como diz a Sagrada Escritura, não é? E tão bem lembra o Christopher West, né, falando sobre a teologia do corpo. Eu preciso circuncidar o meu coração, ser sincero diante de Deus. Porque assim eu serei, portanto, lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Esta é a chave de ouro para a minha salvação. É eu me direcionar com os meus pecados, com as minhas feridas, com as minhas dores, ao coração aberto que jorra sangue e água, ao coração aberto de nosso Senhor. Esta é a chave de ouro para a minha salvação. É o sangue de Jesus, o único que pode lavar as minhas feridas e curar o meu coração. O único. Mas para isso, eu preciso alvejar as vestes e o coração no sangue do Cordeiro. Esse é o grande desafio. Por isso, para a gente finalizar essa pequena pregação, dentro desse projeto Anuncia-me, feche os seus olhos por um instante. Eu quero rezar por você. Suplicar a Deus nosso Senhor que Ele ali se digne continuar derramando o seu amor misericordioso em seu sangue, em nossa vida. Suplicar a Deus que tenha misericórdia de mim e de você que acompanha isso, independente do dia, do momento que você ouvirá isso. É para você, não é para outra pessoa. Lave agora, coloque agora diante do Senhor Jesus os teus pecados, as tuas dores, as tuas feridas, para que seja lavado. Eu quero lembrá-lo nesse momento de oração, que a maior forma de ter contato com o sangue de nosso Senhor é comungando o sangue. Este sangue que é a nova e eterna aliança. Este sangue que é alimento para nós, católicos, para o povo de Deus. Então, alvejar as vestes também é deixar com que este sangue entre dentro de nós, para que ele lave o nosso coração. E deixar entrar dentro de nós, literalmente, pela força do sacramento dos sacramentos, a Eucaristia. Amém. Que Nossa Senhora nos guarde e nos conduza ao sangue eucarístico de nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Louvados sejam os nomes e os corações de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Eu sou do meu amado crucificado e o meu amado crucificado é meu. Salve Maria Imaculada.